Olá, príncipes e princesas, eu sou Marcele Carelli. E eu sou Berdan Gomes. E estamos no Você Pode Mais Cast. É isso aí. Olha só, aqui no Você Pode Mais Cast você vai ter diversão, entretenimento, cultura, arte e, claro, educação. É isso aí. E o episódio de hoje é patrocinado pela Universidade Unopar. Então siga o Instagram. Vai lá no @unopar_ e @unoparcaiapônia. E aproveite também e siga o meu pessoal, que é @Marcele Carelli. @Marcele Carelli com 2 L's, né? E exatamente. O meu é o @Oberdan87. E a nossa convidada de hoje é a biomédica Karine, mas espere só um minutinho, porque o currículo da mulher, a bicha é bruta. É extenso. Então vamos lá. Karine Simão Menezes, biomédica, formada pela UFMT, esteticista formada pela Unopar, meu amor, pós-graduada em dermocosmética pela Faculdade Inspirar, em Cuiabá, pós-graduada também em saúde estética pela RTG Goiânia, especialista em harmonização facial. Seja bem-vinda, princesa. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje. O prazer é nosso de ter você aqui, você que vem falar um pouco de beleza, bem-estar, autoestima, por que não, né? E aí eu quero te fazer logo uma consulta. Nossa primeira interação vai ser uma consulta. Vamos lá. Será que ainda tem solução? Será que se eu mexer um pouquinho aqui, mexer alguma coisinha ali, ainda tem alguma coisa que preste em mim? Ou não tem mais jeito? Ou nasce de novo? Olha, tudo tem um jeito na vida, né? Então a gente trabalha com bastante naturalidade, resgatando a autoestima e prevenindo o envelhecimento. E se já estiver envelhecido, a gente rejuvenesce. Então pode ir lá que a gente dá um jeito. Viu? Não precisa nascer de novo, não. Ainda tem jeito. Tem como. Ainda tem salvação pra mim, Marcele. Ai, mano, engraçado, né? Eu conheço a Karine já há muitos anos. Pela Unopar, e a trajetória dela eu acho incrível, eu acho ela uma mulher batalhadora, começou pequenininho e hoje tá esse mulherão, essa grande empresária, não só biomédica na profissão, mas empresária, porque você profissionalizou o seu negócio, né? Você cresceu. Eu queria que você contasse um pouco dessa trajetória sua, de como você começou, quem te inspirou a ser quem você é hoje. Então vamos lá, vocês estão com tempo? Pode ficar à vontade. Então, assim, eu nunca tinha pensado, quando eu era criança, em ser biomédica, em trabalhar com a estética, que é a estética que é o que me encanta, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Então, assim, conforme eu terminei o ensino médio, eu fiquei meio desnorteada, entrei para biologia, fui fazer biologia na UFMT, me senti mais desnorteada ainda. Aí eu encontrei o Unopar, né, passando por ali, e tinha estética, foi acho que no primeiro ano, né, que teve o curso que eu entrei. Foi, primeiro ano. Aí eu falei, eu vou ver aqui, né, e ali eu me encontrei. Então, quando eu fiz o primeiro ano de biologia, de estética, eu já resolvi sair da biologia, porque eu vi que a biomedicina ia trazer um campo maior pra mim, porque na época, estética ainda não poderia trabalhar com injetáveis, igual hoje pode. E tem que fazer um adendo, ela foi visionária, porque na época que você fez estética, estava cursando estética, ninguém pensava em fazer biomedicina na época, para agregar os conhecimentos. Então foi fantástico, você era uma menina jovem e conseguiu ter essa visão que hoje quem faz biomedicina, tá todo mundo querendo entrar nessa área da estética, pensando nisso, né? E você lá atrás já estava visionária. Exatamente. E assim, a estética não permitia os injetáveis. Então, como eu estava ainda com a estética, eu comecei a procurar algumas coisas ali. E eu descobri que eu poderia trabalhar se eu fizesse cursos livres. Não sei hoje como está, mas na época era liberado. A esteticista, mesmo sem formação, fazendo cursos livres, ela podia exercer. Então, eu fui para Goiânia. Fiz 12 dias de curso lá intensos. Nunca tinha saído de casa sozinha. Fui lá, né? Tinha acho que uns 20 anos, 19 anos. Fiz esse curso e voltei especialista em gerenciamento de pele, que foi limpeza de pele, peelings, microagulhamento, e comecei a trabalhar. Meu primeiro trabalho foi lá na Gimalda. Não vou falar que eu aluguei, na verdade eu usava a sala dela, que ela era muito amiga, né? E ela deu essa oportunidade para mim. E ali eu atendia e consegui atender algumas pessoas, como eu não era conhecida, estava começando, não tinha muitos pacientes ainda, então estava indo ali devagar. Até que virou o ano e eu passei para biomedicina, e biomedicina é período integral. Então eu ficava de dia na biomedicina, na UFMT, e à noite focada na estética, porque por mais que seja online, né, a gente tinha toda a carga de estudar, porque você não tá ali apenas para um diploma, né, você tem que saber o que tá fazendo.
Então, eu trabalhei ali, fiquei nesse período todo e trabalhava à noite. E é isso, a gente tava ali perrengando, porque não tinha dinheiro, não tinha condição, não conseguia trabalhar muito bem. Até que eu consegui bolsas na UFMT, então eu trabalhava com pesquisa, projeto, extensão, eu fazia muita coisa. E no meu no meu segundo ano de biomedicina, eu fui fazer um curso de botox e preenchimento, sendo que eu ainda faltava 2 anos e meio para eu poder atuar. E eu fui, peguei dinheiro emprestado do meu pai e fui lá fazer meu curso. E aí voltei, fiquei mais 2 anos e meio sem poder atuar, mas já estava na mente, já sabia o que eu queria. E aí depois disso, eu esperei me formar. Me formei na estética ali na Unopar, colei grau, foi maravilhoso, foi emocionante. E depois disso eu foquei bastante no trabalho, nas horas extras, né, à noite, fim de semana. E a partir disso a gente foi montando, eu falo porque eu tenho uma sócia, que é a Graziele, e a gente foi pensando numa clínica. Só que antes disso eu já tinha passado pela Gimalda, e aí até quando eu comecei na biomedicina eu não conseguia mais estar lá, então eu comecei a atender na sala da casa da minha mãe. No primeiro era num quartinho, depois eu passei para a sala, as pessoas tinham que entrar dentro da casa dela, passar pela intimidade dela e chegar na minha sala para eu poder atender. Eu comecei a alugar um equipamento de criolipólise, foi aí que eu comecei a ganhar um pouquinho mais de dinheiro. E eu alugava uma vez ao mês, aí eu usava a sala dela literalmente, porque precisava de ar-condicionado e a minha sala não tinha. E a locação também do aparelho de criolipólise é caro, né? É um investimento alto. E eu tinha que buscar. Você tem que buscar e ainda o retorno, né? Pra você tem que ter muita paciente pra você conseguir ter retorno, né? Isso. E nisso eu sempre focando em divulgar. Eu sempre soube que as redes sociais era a forma que eu ia alcançar as pessoas, não tinha outra forma. Além do boca a boca, claro, mas eu não ia conseguir alcançar se eu não divulgasse o meu trabalho. Então eu tô desde meados de 10 anos atrás aí no Instagram, era Facebook, era tudo que tinha tentando alcançar os pacientes, né? E com o tempo eu fui encontrando, né? E aí eu fiz a minha pós em Cuiabá. Eu ainda fazia estética quando eu comecei a pós. Era um perrengue porque eu não tinha dinheiro, eu tinha que levar comida de casa porque eu não tinha como comer no shopping, então foi uma loucura, mas deu tudo certo. Eu consegui me formar, terminei biomedicina e nisso a minha sócia, que é a Grazi, a gente já tinha idealizado a Revigorale, que é a minha clínica. E a gente começou a pensar nisso e nós alugamos uma sala dentro de um salão aqui. E com o passar do tempo, passou acho que média de 6 meses, a gente achou um ponto, que é o ponto que a gente está até hoje. E aí a gente foi criando o nosso espaço ali, do nosso jeitinho. E hoje ele tá lindo, a gente conseguiu fazer uma reforma, tá bem bonito, tá bacana e a gente tá lá harmonizando. Tá lindo e acolhedor. Mas veja só que não foi assim. Primeiro, quem quer qualquer carreira, gente, não é do dia pra noite, não é de qualquer jeito. Olha o sufoco que a Karine passou para poder conseguir hoje ser uma profissional reconhecida, de renome, e ter muitos clientes e uma fila de espera. Mas é porque você se dedicou muito. O seu trabalho de dedicação aos estudos, em você mesmo, você investia em você através da educação, e por meio da educação você foi se reinventando para poder conseguir chegar onde você está hoje. Isso, com certeza. Uma das coisas que eu aprendi com os meus pais, né, é que não tem outro caminho que não seja o estudo. Então, eu sempre priorizei muito estudar, sempre gostei muito de estudar. Se me deixar, eu vivo fazendo curso. Sai pra congresso, curso, tudo. Tô aí. E ela gosta de estudar tudo ao mesmo tempo, né? Ela não é basta uma graduação por vez, ela quer fazer 2 por vez. Uma pós. Né? E uma pós. Ela vai fazer cursos, 2 né? e uma pós. Né? Tem que ser tudo ao mesmo tempo. E até porque a sua área, a área de biomédica esteta, é uma área que você precisa estar sempre se atualizando. Porque todo dia tem um procedimento novo, tem uma aplicação nova, tem uma boca nova, tem um olho novo, e você precisa estar se atualizando ali. Esse ano, por exemplo, 2023, eu fui em 3 congressos. Um foi internacional. Então, dentro desses 3 congressos, foi um intervalo ali de 2 meses entre cada um. A cada congresso que eu ia, tinha uma coisa nova. Então, a gente percebe que não dá para ficar parado. Não dá porque quem se destaca é quem traz o melhor, quem traz o diferente. Então, você tem que buscar, porque senão você vai ficar para trás. E não adianta. Dentro da clínica lá, do seu serviço, todos que você oferece, o que mais sai lá? O que tem mais procura? O que as mulheres mais querem fazer? Posso falar? Pode. Tem uma técnica que é meu xodó, que se chama 3M. Ela é uma técnica patenteada por uma das profissionais que eu mais me inspiro, que é a doutora Bel Guerra.
Essa técnica, ela tem como função fazer a projeção de malar, mandíbula e mento. Quando a gente faz essa projeção, quando eu falo projeção é preencher. Quando a gente projeta com preenchedores, ou seja, volumiza, a gente traz um efeito de sombra e luz. Ou seja, aquele efeito de maquiagem que a gente faz contorno. Então, eu vou projetar essa área, eu estou iluminando e estou fazendo uma sombra aqui. Automaticamente, eu trago um afinamento para o rosto. Quando eu faço a projeção do queixo, eu estou fazendo um alongamento do rosto. E quando eu realço aqui a região da mandíbula, eu estou realçando todos os contornos, deixando o rosto desenhado. Então, eu consigo rejuvenescer quem precisa de rejuvenescimento. Eu consigo desenhar o rosto de quem... eu tenho um rosto redondo, eu queria um rosto mais de mulher, me sinto menina. A gente consegue transformar através da harmonização. E o melhor de tudo, a gente faz isso com naturalidade. A pessoa vai mudar o rosto dela, mas vai continuar sendo ela. Não vai transformar, não vai ficar uma coisa inusitada, um rosto quadrado que todo mundo vê aí. É uma coisa diferente. Inclusive, essa técnica, ela tá sendo muito buscada por homens, né? Sim, com certeza. Porque tem homens que têm um rosto que não tem um rosto angulado, né? Não sei se esse é o termo que usa, mas você vê que falta ali uma harmonia, né? A hora que você vê o antes, você fala assim, não precisa. Aí que você vê depois, fala assim, caramba, que diferença que deu. Fica um rosto de homem mesmo. Só para eu poder entender, porque eu não entendo nada desse assunto, é como se o homem tivesse com o rosto fora do esquadro e você colocasse um enquadramento ali dentro do rosto. Mas tem muito homem que procura hoje em dia técnica não tem um preconceito, não tem nada disso, mas já acabou. Já teve, só que a gente tá passando aí por cima. Os homens estão vaidosos hoje em dia. Eu acho isso ótimo. Porque todo mundo tem que se cuidar, né? Porque você tá fazendo um procedimento estético que você é menos homem. Você só tá se cuidando. Então, eu acho que isso é muito importante. E falando sobre esse tema, né? Eu tava vendo um videozinho do Instagram, um rapaz se arrumando pra sair. Eu achei tão bacana, porque ele tava se cuidando da mesma forma que a mulher se cuida pra sair. Porque a gente passa maquiagem, corretivo, que a gente quer esconder, nem esconder, valorizar o que a gente tem de bonito, realçar a beleza. E aí o cara, ele foi lá, passou corretivo, passou base, escovou o cabelo, passou chapinha, se organizou, se arrumou, ficou muito bonito, valorizou a beleza dele, não ficou diferente do que ele tava, mas ele realçou a beleza dele pra sair. Por que não? Por que o homem também não pode fazer isso, né? Esse tabu tá sendo quebrado, graças a Deus, né? Mas o principal dentro dessa técnica que a gente consegue fazer algo muito surreal é o queixo. Muitas pessoas não notam o queixo. O queixo retraído, ele faz toda a diferença em um rosto. Quando a gente projeta o queixo, a gente chama de mento, né? A gente consegue dar um tchan. Então, igual você falou dos homens, a maioria dos homens é essa região de mandíbula e mento. Que às vezes o queixo é para trás, a mandíbula não realça porque tá muito retraída. Então, quando a gente projeta, a gente consegue dar um lifting e realçar a mandíbula. Aí a gente realça a mandíbula, o rosto masculino, ele fica mais masculino. Então, a gente consegue fazer essas transformações com pequenos detalhes. E fica lindo. Mas, Karine, e hoje em dia a gente tem uma busca muito até desgovernada pela beleza, né? Redes sociais estão aí mostrando cada vez mais isso, que as pessoas... E estão ficando as pessoas muito cópias delas mesmas. Quando a pessoa chega lá e fala assim, eu quero esse rosto aqui. Como é que é o seu trabalho a partir daí com essa pessoa? Que chega lá com um rosto que às vezes não tem nada a ver. Chego lá eu com esse rosto aqui, falo assim, eu quero ficar igual o Brad Pitt. Não tem jeito, né? Não tem jeito, mas eu creio que deve ter pessoas assim, mais ou menos desse nível. Como é que a profissional reage com relação a esse paciente em específico? Então, o primeiro passo, quando eu vou conversar com o paciente, que a nossa consulta ela demora bastante, porque a gente fala tudo. Eu sempre falo que cada rosto é um universo. Então, não adianta eu querer um rosto de fulano se o meu rosto é totalmente diferente. Às vezes, eu consigo me aproximar, mas igual não dá, até porque cada pessoa é única. Então, não tem como eu transformar você e fazer você ficar igual àquela pessoa. Então, o que eu consigo é, com pontos estratégicos, melhorar aquilo que te incomoda. A minha pergunta quando uma pessoa entra no meu consultório é, o que te incomoda? Aí, às vezes, a pessoa fala assim... Não, mas eu quero que você, com seu olhar profissional, me fala o que tá errado. Eu falo assim, eu não vou falar. Eu quero tratar o que tá te incomodando, não o que está me incomodando. Então, se eu vou olhar pra você e vou falar, isso e isso tá ruim. Às vezes você chega reclamando, por exemplo, de uma olheira. E aí eu vou lá e falo, não, seu nariz precisa de dar uma empinada. A pessoa nem estava pensando nisso. E ela vai começar a bitolar e querer fazer isso porque eu falei. Então, a gente tem que respeitar todo esse espaço. Eu tô ali pra melhorar o que pode ser melhorado.
Então eu falo sempre, sou sincera, falo sobre a expectativa, sobre a realidade que eu consigo entregar. E aí se a pessoa tá de acordo, eu também tô. Tá certo. No entanto que pode chegar até muita gente a minha amiga falou que eu tô precisando fazer um preenchimento aqui, mas eu não acho que eu precisaria fazer. E aí é onde surge os excessos, né? Porque às vezes a pessoa tá satisfeita, ela tá com a ruguinha dela lá, mas ela tá de boa pra mim, né? Mas tá incomodando o olhar do outro, né? Mas eu acho que o que tá contribuindo com isso são os filtros do Instagram, será que não? Ah, com certeza. A pele perfeita, a boca projetada, o nariz empinado. Então, assim, diz muito. O contorno. Hoje em dia tem filtro até que te traz um contorno pro rosto. Então, isso é muito ruim para as pessoas que têm problema com autoestima. Porque ela não vai querer se aceitar sem o filtro. Então, tanto é que hoje eu vi um post hoje falando quantos stories você viu sem filtro hoje? Acho que nenhum. Engraçado, não ficam mais eu vi uma entrevista hoje de manhã, da Sandy, ela dizendo, um podcast, inclusive, ela dizendo que ela não se acha bonita sem maquiagem. Eu vi isso. E ela falou assim, eu não me reconheço sem maquiagem, eu acordo de manhã cedo, eu tenho que me maquiar porque eu não me vejo, eu não me aceito sem. Agora você imagina a dificuldade que é você ser escravo, né, de um padrão que te impõe o que você foi acostumado a vida inteira para fazer parte, para se sentir pertencente, né? Então eu acho que isso é uma questão de autoestima mesmo, de se aceitar, né? Tanto de autoestima como de um próprio reconhecimento. A pessoa tem que se olhar mais e entender que ela não é só o rosto. Eu acho que vai muito além disso também. Claro. Porque eu acredito que a pessoa chega lá buscando um rosto ideal que muitas vezes nem existe, né? E o problema está mais interno do que qualquer coisa. É uma sessão, essa é uma curiosidade minha mesmo. Porque a pessoa com baixa autoestima ou com vontade de fazer qualquer procedimento, porque não é só quem tem baixa autoestima que vai procurar um procedimento estético. A pessoa quer arrumar uma coisinha para ela, tá? Ela tá com a autoestima lá em cima, mas para ela aquilo ali tá precisando dar uma mexidinha. Mas vira também um divã terapêutico ali, né? Vira também uma consulta terapêutica naquele momento, né? Eu falo que eu viro amiga de todas as minhas pacientes, porque a gente conversa muito. Tanto antes, no momento da avaliação, quanto na hora do procedimento, a gente tá sabendo a vida todinha uma da outra ali naquele momento. Mas assim, antes de fazer um procedimento, quando eu vou fazer ali a ficha de anamnese, até na própria conversa, eu já consigo identificar por que aquela pessoa tá passando. Então, se é uma pessoa depressiva, uma pessoa com ansiedade, muitas vezes eu não trato, eu espero. Porque às vezes essa pessoa vai esperar algo muito gigante e eu não vou conseguir oferecer aquilo. E ela vai ficar pior. Então, a gente vai devagar. Eu sempre faço essa análise. Ou às vezes a pessoa chega querendo fazer tudo e aí eu vejo que ela tá, porque quem busca muito tá escondendo alguma coisa, tem algo por trás. Então eu falo, não, vamos começar devagar. Porque nem sempre é por dinheiro. A gente tá ali para oferecer um resultado bom e para devolver autoestima para aquele paciente. Então eu tenho que saber dosar. É muito fácil para mim eu querer ganhar 10, 15 mil de um paciente que quer pagar e depois aguentar ver aquela pessoa frustrada, ver aquela pessoa pior, com uma depressão, uma ansiedade. Então eu prefiro esperar, ir devagar. Muitas vezes eu encaminho, eu tenho parceiros, psicólogos, a gente tem médicos. Então a gente observa todo o contexto, vitaminas, minerais, se tá baixo, se tá acontecendo alguma coisa, tá com queda de cabelo, tá com a unha quebradiça, tudo influencia. Então a gente tem uma conversa muito grande antes para poder chegar no ponto de fazer o procedimento. Então sim, a gente vira um divã ali, a gente conversa muito e eu tento ser assim, o que eu sou com todos, o máximo agradável possível, porque eu quero que as pessoas gostem do meu trabalho, mas também da minha pessoa. Elas têm que simpatizar comigo, eu quero criar conexões. Então a gente vai devagar e sempre, vai dando certo. Já teve alguma vez que você fez um procedimento e a pessoa chorou no final? Tipo assim, sim. Meu Deus, eu tô maravilhosa, realizou meu sonho. Eu tô tentando, inclusive, né, com as meninas, tentando a gente gravar esses finais. É muito difícil, porque às vezes é muito espontâneo, né? Mas isso acontece muito, da pessoa olhar e falar assim, meu Deus, tipo, me abraçar, chorar, ficar emocionada. Então, eu fico mais com a pessoa, eu choro junto. Porque eu fico muito feliz. E depois eu fico alimentando aquilo na minha mente. Eu passo o resto do dia pensando naquilo, porque pra mim é muito importante. Pra mim não vale de nada eu terminar um procedimento, a pessoa olhar no espelho e falar, não vi diferença nenhuma. Eu quero morrer, né? Então, eu gosto de oferecer o máximo que eu consigo pra pessoa ficar feliz. E é uma forma que você encontra também de
de contribuir com a vida daquela pessoa. Às vezes a pessoa chega na sua clínica com uma ideia e você, no meio de uma conversa e do procedimento, você contribui com a vida dela e muda a vida dela de tal forma que no final ela te abraça e te agradece. E como você já tinha salientado também anteriormente, não é só dinheiro. Não é só o dinheiro. Você está mudando a vida daquela pessoa de alguma forma e contribuindo para que ela continue a viver a vida dela de uma forma que às vezes os que estão de fora enxergavam. Ela que precisava se enxergar. Tem muito isso, né? Sim, você entende a responsabilidade, né, que é. Por isso que eu gosto de colocar todos os pingos nos is e estar de acordo. Porque eu já tive muita paciente que eu recebi depois uma mensagem de feedback falando, não, você resgatou a minha autoestima. Às vezes a pessoa fez um preenchimento labial, fez um botox, uma coisa sutil, que pra mim é algo muito simples e pra pessoa foi algo muito gigante. Então isso acontece muito e é muito gratificante. Já aconteceu algum caso muito curioso, assim, que você foi falar assim, cara, eu não acredito que isso aconteceu na minha profissão? De chegar na clínica e falar assim, vocês morreram de rir, você é Graziele, e falar assim, cara, você viu o que aconteceu? Você viu isso? Já. No nosso início, né? Porque os inícios são, né? Teve uma vez que a gente estava começando com os injetáveis, era muito no início mesmo, uns bons anos atrás. E a gente... Não é que a gente não tinha condição de ter um estoque. E assim, a gente ainda não tinha a experiência de fazer os preenchimentos, fazer os procedimentos e ter efetividade no resultado. Então tinha um senhor, ele tinha uns 80 anos mais ou menos, e ele estava querendo ficar mais jovem, que a esposa dele era mais nova, né? Então acho que ele estava querendo equilibrar. E a gente foi fazer um preenchimento do bigode chinês, era o bigode chinês mais profundo que eu já tinha visto na minha vida. E eu ofereci uma seringa de preenchedor para ele, e ele topou. Só que uma seringa não ia fazer nada de diferença. Nada, ia ser muito sutil. Então, só que na época eu achei que ia, né? E aí eu tinha uma seringa de preenchedor, apenas. E aí a seringa de preenchedor no meio do procedimento estourou. E a gente ficou com meia seringa de preenchedor. Então o resultado que já era que ia ficar ruim, com certeza ficou pior, né? Então a gente ficou muito, assim, a gente chorava de rir e de desespero ao mesmo tempo depois. Eu acho que o choro era de desespero. Assim, meu Deus, eu acho que era 5 seringas, tem meia. Tem e agora? Agora, eu já comecei. O que eu faço? Exatamente. E aí depois o que acontece? A gente perde o paciente. A gente perdeu ele, inclusive. Então, assim, é muito engraçado isso. Tanto é que um outro caso agora, a nossa primeira boca que a gente fez. A gente tem essa paciente até hoje. E não ficou bonita, não. Então, assim, o início ele é sempre complicado. Hoje eu me garanto, mas naquela época eu achava que eu me garantia, mas não. Mas é o começo, momento, né? É o começo. E cada vez que você fazia um procedimento, você comemorava com vitória, achando aquilo maravilhoso, lindo, porque foi o seu crescimento. Você precisou passar por tudo isso, né? É um processo. Mas quando você compara o antes com o depois, com agora. Meu Deus do céu. Compara você, que fez tudo ao mesmo tempo, né? Fez estética, fez biomedicina, fez pós-graduação, fez um monte de curso. Ufa, terminou. Cansei. Fez tudo isso de uma vez só. E hoje? Como é que é aquela profissional e como é que é a profissional hoje? Como é que você se compara? Nossa, evoluidíssima. Meu Deus. Hoje, assim, em questão de resultado, eu sou muito confiante no meu trabalho. Eu prometo e eu entrego. Então, assim, eu não tenho esse receio, porque antigamente eu tinha. Às vezes chegava uma paciente, eu vou fazer minha boca, quero fazer minha boca e tal. E eu ficava assim, nossa, não sei se vai dar certo. Meu principal empecilho nessa época era fazer o filtro, que é esse desenho aqui que a gente tem no lábio, né? O filtro não, o arco do cupido. Então, eu sempre olhava a boca e falava assim, se ela não tinha nada de desenho, eu falava, eu não vou conseguir construir. E eu realmente não conseguia. Hoje eu consigo. E então, assim, o meu grande desafio na época era o preenchimento labial. Hoje em dia, eu olho assim e falo, que boca mais linda. Eu fico acompanhando as minhas pacientes para ver as fotos delas no dia a dia, porque eu acho linda. Então, assim, a Karine de 10 anos atrás, olha assim, hoje e fala, caramba, você precisou passar por isso, mas você evoluiu muito. Então, é isso, é o processo. Tô muito E final segura. de ano chegando, meta para 2024. Qual é a meta? Olha,
2024 a gente tem... Eu sempre falo a gente, né? Vocês perceberam. É porque eu e a Grazi é tipo Cris e Greg, sabe? É tipo isso. Eu e ela, a gente São é inseparáveis. Isso, todo mundo já sabe Pra que a gente é junto. Quem não pegou a referência, todo mundo odeia o Cris, tá? Cris e Greg, quem não assistiu... Às vezes não é da época, né? Mas não é possível também. Não. Mas assim, a meta é aumentar a clínica, né? Aumentar os atendimentos. A gente atende fora, além de Barra do Garça, a gente atende Água Boa, Canarana, Confresa, Mato Grosso do Sul. E essa rotina São é bem Paulo. pesada, né? Exatamente. Então, a meta é crescer a clínica. Então, a gente quer mais profissionais. Hoje nós somos em 3 e a gente quer aumentar. Vamos lá. E vai conseguir, vai chegar lá, mulher. Tu Amém. é forte. Amém. E você falou de metas. E os sonhos? Quais são os seus sonhos? Agora vamos falar de você, da Karine. Nós estamos falando só da profissional. Só da doutora Karine. Só da doutora Karine, biomédica, estética. A mulher que resolve a vida daquela pessoa que está precisando de dar uma consertada, igual eu, assim. Eu vou lá. Ela falou que me conserta, Marcelo. Será que tem conserto? Demora não, senão vai ficar mais caro. Então eu vou logo. Eu só vi as cifras aqui na cabecinha dela. Tô te esperando. E na minha, falando assim, eu não vou não. Deixa desse jeito mesmo. Deixa quieto. Deixa esse negócio. E os seus sonhos pessoais? Depois que você conseguiu realizar tanto profissionalmente, e você investiu tanto em você, investe tanto em você, o que a Karine quer para 2024? Olha, a Karine, ela sonha... Vai sair do profissional, mas vai voltar no profissional, né? Eu tenho muita vontade de fazer um curso em cadáver fresco. E não tem aqui no Brasil. Então, é nos Estados Unidos. É um curso que ele é muito caro. Então, assim, ainda tá inalcançável para mim hoje. Só que é uma meta minha e da Grazi, né, Cris e Greg, que a gente tem aí e a gente vai alcançar, se Deus quiser. É uma das minhas metas. E a minha segunda meta, eu tenho uma filha de 3 anos, é ver ela bem, ver ela crescendo com educação, que eu invisto muito nisso. E é isso. E você consegue juntar tudo isso, equilibrar, né? A criação da filha, o trabalho, né? Eu te acompanho, eu vejo que você consegue dar essa equilibrada, né? Rede de apoio. Eu tenho rede de apoio. Minha mãe, ela mora aqui, né? Ela consegue me ajudar. A minha filha, ela é o presente deles, né? Da minha mãe e do meu pai. Então, minha mãe me ajuda muito. Então, enquanto ela não tá na escola, ela tá na minha mãe. Então, a gente consegue conciliar. Quando eu preciso viajar, que é os atendimentos fora, ela fica lá na minha mãe. E dá tudo certo. Ah, mãe salva, mãe. Mãe é tudo, né? Vó, como que é? Mãe com açúcar? Mãe com açúcar. Isso, com certeza. Então, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Você olhando pra você hoje, né, e vendo aquela menininha lá do passado, que eu lembro de você magrinha, só chamava ela de olho de gato, cadê o olho de gato? Todo mundo. Insegura, mas linda, brilhante por dentro. O que você diria pra ela hoje? A mulherão que você é hoje, encontra com você mesmo. O que você ia falar pra você? Continua, que você tá no caminho certo. Não desiste, porque o caminho é esse. Eu nunca achei que o caminho fosse outro. Então, assim, eu venho de uma família que todo mundo ao meu redor sempre foi muito dedicado ao estudo. Principalmente meu irmão. Então, eu lembro muito, toda vez que eu lembro de estudar, eu lembro do meu irmão, que inclusive tá no doutorado agora. Então, ele sempre foi uma pessoa que estudou muito, muito inteligente, muito intelectual. Eu falava, gente, se um dia eu ser a metade dele, eu tô feliz, né? Então, veio dele, veio do meu pai, veio da minha mãe, todo mundo muito dedicado. Então, eu sempre tive isso na minha cabeça. Não tem outro caminho a não ser estudar. Então, na época que eu fui fazer a faculdade, a Unopar, né, que é uma faculdade particular, você tem que pagar, né? Sim. Então, assim, na época eu não tinha condição. Aí eu falei, não, eu tenho que dar um jeito, né? E aí eu fui e falei pro meu pai, falei, paga aí que depois eu te pago. E deu certo, eu paguei ele, né? Juro que eu paguei. Então, foi sempre isso. Então, o que não tava ao meu alcance, eu corria pro meu pai. Ainda bem que eu tenho ele, né? Eu corria pro meu pai e falava, me ajuda aí. Só que sempre foi, nunca foi nada dado. Sempre foi, faz, depois volta, que vai dar certo. E sempre foi assim, até hoje. Ele é o que mais ajuda a gente ali em todo o contexto. E você está falando de educação e percebeu que a sua vida mudou por meio da educação, tem seu irmão que está fazendo doutorado, então tem a vida transformada também por meio da educação. Qual é a mensagem ou qual palavra você deixa para aquelas pessoas que têm, às vezes, a necessidade de estudar e não entendem que o estudo é uma necessidade? Que a evolução, ela não vem, pode até vir, mas ela não é natural que ela venha por meio do Instagram, que ela venha por meio do TikTok, e que ela vem por meio de uma educação solene, fazendo faculdade,
Depois de você ter passado por tudo isso, qual é a mensagem que você deixa para aquela pessoa que ainda está pensando se ela tem que fazer faculdade ou não? Para de pensar e vai. Porque não tem outro jeito. Às vezes a gente pensa assim, é um trabalho de formiguinha. Vai demorar, não vai ser para amanhã o seu resultado. Não vai, você vai fazer a faculdade hoje, amanhã você vai estar rico. Não é assim. É um processo, só que desistir não vai acelerar. Então a gente tem que se dedicar àquilo. Estudar, seja de qual forma que seja na Universidade Federal, seja na universidade particular. O estudo, ele não tem outra percepção, é essa. É você trilhar um caminho. É algo que ninguém vai te tomar. Gostei da frase. O conhecimento. Desistir não vai te fazer acelerar. Exatamente. E é isso aí mesmo. Desistir só vai te frear. Profundo, né? Exatamente, profundo. Filosófico. Nossa, filosofou bonito aqui, realmente gostei, né? São as melhores. Karine, muito obrigada pela participação. Foi muito bacana você aqui. Você foi uma das primeiras pessoas que a gente pensou em trazer, porque você é uma mulher de sucesso. Você tá trilhando o caminho. Você começou lá de baixo e foi indo, e agora tá esse mulherão linda de tudo, né? De corpo, espírito, alma, né? De empresária, olho. de olho. Quero te agradecer por ter colaborado com a gente aqui. Né? Ainda mais que passou pela Unopar, foi aluna nossa da Unopar, foi uma das melhores alunas, começo, né? inclusive, da Unopar, do curso de estética. Já saiu de lá trabalhando, né? Lutou e aí tá mostrando que veio, que a educação realmente transforma e muda vidas. Realmente é uma porta de entrada para o mundo de sucesso. Quero falar também que a gente está com um curso de estética e cosmética também, além do curso de biomedicina, gente, novidade aí, ó. Estamos com biomedicina para 2024, então corre, né, Berdan? Corre, aproveite que são vagas limitadas. O curso abriu agora aqui na modalidade semipresencial, onde você faz a parte teórica online e a parte prática aqui, uma vez por semana, com todo o conhecimento que você precisa ter para se tornar, quem sabe, um dia, um pouquinho da profissional que a Karine é, porque vocês viram, não é só fazer, é fazer e ter vontade de fazer. E já com o convite para ser tutora da nossa turma, Karine Simão, hein? Tô dentro. Vamos lá, hein? Com esse tempo dela eu não sei, mas com a vontade eu sei que você Eu não perco uma oportunidade. Mas agora, aproveitando assim também o embalo, falar um pouquinho sobre o curso de biomedicina. A biomedicina é a minha paixão, né? Então, quando eu entrei na faculdade, a biomedicina ela tem um leque muito grande. Se você não quer a estética, tem muita outras opções, né? Tanto laboratório, quanto imagem, quanto perícia, tem muita coisa que o biomédico pode fazer. E eu sempre fui apaixonada, na época da faculdade eu já ia nos congressos mais abertos que são de biomedicina, você via de tudo ali. Então, assim, a área da biomedicina, ela é incrível. Você vai escolher... É bem extensa, ela né? é muito extensa. Você trabalha com tudo. E, com toda certeza, você vai sair trabalhando e vai gostar. É uma área muito gostosa. Inclusive, a gente estava conversando na época que a Karine fez biomedicina. Na grade não existia nada de estética, não se falava que o biomédico iria atuar na área estética, né? E hoje, na grade da Unopar, você tem que permear pela parte estética, nós temos que ter a clínica de estética, né? Onde ele vai fazer o estágio, vai fazer as aulas práticas, porque o biomédico hoje, no curso da Unopar, ele passa pela estética, né? Inclusive, é algo que a gente comentou, né? A pessoa pode até sair habilitada na área de estética, então... na minha época, eu não poderia fazer um estágio em estética e contabilizar e sair habilitada. Eu fiz o meu em análises clínicas. Então, hoje, a pessoa pode procurar uma clínica, fazer o estágio lá, 6 meses, e sair habilitada e sair trabalhando. Então, isso é muito interessante, porque é uma oportunidade muito boa. E é um ramo que não vai parar de crescer nunca. Não. Porque todo mundo quer se sentir melhor cada vez mais. Não tenha dúvida disso. Então, se você quer se tornar um biomédico ou biomédica, vem pra Unopar, faz igual a Karine, né? Lógico. E agora você faz direto, porque já tem estética no meio da biomedicina, Nossa, né? tá uma mão com açúcar. Exatamente, agora, 4 aninhos, você termina rapidinho, o curso tá bacana, a grade tá linda, os laboratórios estão maravilhosos, as parcerias estão feitas. Então, gente, aproveita. A Unopar tá com preço e qualidade, bora cair pra dentro. É isso aí, Karine, a gente só tem a agradecer, mas você tem uma clínica, você tem suas redes sociais, deixa o endereço aí pro pessoal, para quem quiser te seguir, como é que te acha, como é que vê o seu conteúdo. O meu Instagram, ele é doutora Karine Simão, doutora Karine Simão tudo junto, sem acento.
E o da clínica é Clínica Revigorale, Revigorale com 2 L's. Lá eu coloco todo o meu conteúdo. Eu sempre faço muita questão de produzir vídeos explicativos, às vezes eu não consigo falar muito, eu gosto de falar muito, né, como vocês perceberam. Então, às vezes eu tenho que dar uma segurada, mas eu sempre posto muito conteúdo lá. Então, sigam a gente lá e virem nossos pacientes também. E é isso aí, ó. E aí vamos fazer a nossa brincadeirinha aqui do final do Você Pode Mais Cast, todo mundo junto? Vamos. No 3, todo mundo fala junto, Você Pode Mais Cast, combinado? Combinado. Então, peraí. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui, tá? Prazer é nosso. Agradeço muito, me senti muito lisonjeada. Ai, obrigada. Prazer é nosso de você ter aceito o convite. Foi uma das primeiras que nós pensamos em trazer, até porque a gente sabia que você tinha muito a acrescentar e teve realmente. Muito obrigado. Obrigada. Então vamos lá? Vamos lá. 1, 2, 3, Você Você Pode Pode Mais Mais Cast! Cast!